Olá, muito boa tarde. Hoje, a par da liturgia e da análise bíblica do Evangelho do próximo domingo, vamos olhar o ponto SJ e de que forma este pode ser uma companhia e um guia também litúrgico para este período de férias. É por isso que temos entre nós o Padre José Maria Brito, que é diretor do Gabinete de Comunicação dos Jesuítas em Portugal. Muito boa tarde. Obrigado por estar aqui na nossa companhia do programa Eclésia. Falar do ponto SJ é falar de uma experiência ainda nova, ainda jovem, mas que tem feito um caminho muito interessante e de grande sucesso. Sim, enfim, acho que o grande sucesso vamos ter que ir assim com calma. Acho que as coisas não têm corrido mal, mas também um bocadinho de humildade. Acho que nos ajuda a perceber que temos que ser mais exigentes e que temos que ir mais longe e ser mais criativos ainda naquilo que temos feito. Tem sido uma experiência muito boa de abertura à sociedade, de começar a gerar pontos de diálogo e de não ser um portal que se fecha só no mundo da Igreja e, por isso, a área da educação, da fé, da justiça, da cultura e da política tem-nos permitido ter contributos que nos ajudam a este diálogo e a trazer pessoas de fora até do mundo mais eclesial da Igreja para o debate. Dou um exemplo muito simples, muito curioso, quando aqui há uns tempos o Vaticano lançou um documento sobre as questões financeiras, não é? Da Congregação para a Doutrina da Fé. Pedimos a uma deputada do PSD, mais próxima da sua experiência católica, que comentasse o documento e alguém que inclusivamente chegou a trabalhar como assessor do atual governo, economista também, mas não tão ligado à Igreja, agnóstico, para comentar o mesmo documento. E foi curioso que foi ele que teve mais afinidades em algumas coisas com o documento e a pessoa que até era mais próxima da Igreja, e se calhar com algumas razões que temos que ouvir, que teceu mais algumas críticas ou levantou, se calhar, mais algumas questões a que devíamos também, como Igreja, estar atentos. E por isso também vamos procurando gerar este diálogo, e isso creio que tem sido uma coisa muito boa. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que ainda há muito por fazer e que este esforço que queremos de ser um ponto de encontro entre pessoas que à partida não se encontrariam, de gerar diálogos e pontes com várias partes da sociedade e com vários meios, ainda tem que ir mais longe. Acho que ainda temos que ser capazes de ir mais além naquilo que temos feito. Nós estamos a falar de um portal, de uma página na internet, sim. Que dá acesso também à Companhia de Jesus, a tudo aquilo que nós fazemos. Da presença em Portugal, não é? Sim, portanto, este portal, ao entrar, é sobretudo um portal que oferece vários conteúdos de reflexão, artigos de opinião, especiais, entrevistas, alguns vídeos, algumas reflexões mais pontuais sobre temas da atualidade. Se há algum assunto da atualidade, procuramos ter uma visão de fora. Pode ser um jornalista, pode ser um especialista que naquele dia escreva sobre o assunto mais ou menos da ordem do dia. Claro que a nossa estrutura não nos permite ter o mesmo tipo de acompanhamento da atualidade que um jornal online, mas vamos procurando ter essa preocupação. E creio que tem sido um bom contributo e todas as reações que temos tido das pessoas que nos vão lendo acho que são importantes. E também perceber que em alguns meios mesmo jornalísticos, de pessoas ligadas a este mundo da opinião, que vai havendo quem leia, quem nos ajuda a melhorar, e isso tem sido muito gratificante. Não recebem às vezes críticas, penso eu, não sei, de um portal católico ligado aos jesuítas, mas que depois onde podem aparecer artigos escritos por pessoas mais diversas, até com afinidades muito, às vezes, até distanciadas daquele que é o universo católico? Eu acho que pode haver alguns comentários. Esta pluralidade, digamos assim. Alguns comentários pode haver. Até agora nunca tivemos nenhuma assim comentário explicitamente negativo ou agressivo. Às vezes até mesmo dentro da própria Companhia de Jesus, as pessoas dizem-me: olha, acho que tens de ter mais cuidado com isto, se calhar temos que equilibrar. Apareceu muitas pessoas desta área e temos que equilibrar aqui um bocadinho. Eu acho que isso faz parte. Mas esse é o risco que não vamos deixar de correr, o risco da pluralidade. Por um lado, porque nos parece que é importante que a própria Igreja se aprenda a ver também na diversidade da sua riqueza interior, não é? Nós temos na Igreja a palavra carisma, que nos fala dessa diversidade, mas acho que temos que nos reconciliar de um modo cada vez mais profundo com a diversidade dentro da própria Igreja, sem deixarmos de ser uma, mas perceber
que temos formas de estar que são diversas, mas que nunca deixamos de ter laços de fraternidade que nos unem a todos. E, portanto, eu acho que se o portal também nos ajudar como igreja a fazer isso, muito importante. Mas não somos um clube, né? Temos uma presença na sociedade e temos que estar ligados e ser capazes de escutar aqueles que pensam diferente de nós, aqueles que às vezes até estão mais próximos do que nós, do que aquilo que julgaríamos e, sobretudo, temos que saber compreender as suas razões e partir do princípio que eles o que propõem para a sociedade o fazem com o sentido de construir o bem comum. E ainda que às vezes percebamos que se calhar pode haver enganos, porque os há nessas propostas, temos que saber compreender as suas razões justamente para poder, da nossa parte, dizer onde achamos que estão os enganos. Mas sem ouvir e partindo com preconceito e rotulando as pessoas à partida, não é possível o diálogo. E essa é parte do nosso esforço, é gerar um espaço de diálogo. Mas aí, como eu já disse anteriormente, acho que, com sinceridade, já demos alguns passos, mas que temos que ser mais exigentes e temos que ir mais longe. Este ir em busca desta pluralidade acaba por ser também uma pedagogia, um itinerário de acolhimento também para aqueles que às vezes não estão muito próximos, mas depois ficam surpreendidos quando lhes pedem um artigo, quando lhes pedem um comentário e se estabelece uma comunicação e uma proximidade. De acolhimento e de encontro, não é? Haverá algumas pessoas que têm gosto em participar no Ponto SJ e que não é por isso que de um dia para o outro se vão tornar católicas e que continuam também com a sua convicção e com o seu modo de olhar para o mundo. Mas percebem uma igreja que vai em busca mas compreender também, fazerem elas próprias este exercício, que também é preciso, não é? Há preconceitos de parte a parte, de que os nossos pontos de partida são honestos, têm uma base que é sólida. Compreender também aquilo que são as razões da nossa proposta, as razões da nossa fé e que nós sejamos capazes de comunicar essas razões numa linguagem que se perceba que toca dimensões daquilo que é ser humano e que não é uma linguagem fechada numa espécie de cifrada, numa espécie de código inacessível às pessoas. Eu acho que isso é muito, muito, muito importante. Este tem sido, digamos, o ADN deste portal. Como é que se chega lá? Qual é o endereço? .sj.pt. Ponto escrito por extenso, SJ, que é a sigla dos jesuítas, e depois o pontinho da internet, PT. De qualquer forma, os motores de busca também... Os motores de busca, se puserem .sj nos motores de busca, chegam lá rapidamente. Quem é que está a ler e a acompanhar que noção tem também do público que está a receber este... Tivemos algumas surpresas quando fizemos esta análise através das ferramentas que hoje nos permitem fazer esse tipo de estudo. Sim, o público mais forte neste momento é o público entre os 25 e os 34 anos. De seguida, o público entre os 18 e os 24 e a seguir dos 36 aos 44. Portanto, estes são os públicos mais fortes, com um dado muito, muito curioso, pelo menos para quem está, creio que, habituado a fazer análises destas estatísticas de sites e propostas ligadas à Igreja, com o maior número de homens do que de mulheres. Não é que seja uma diferença muito significativa, mas tem alguma relevância a aceder ao portal. Foi um dado para nós curioso e que também nos animou, sobretudo termos este público jovem com conteúdos que não são fáceis, ou seja, nós temos perfeita consciência que os conteúdos que propomos às vezes são densos, que são textos às vezes um bocadinho longos. Também queremos aí trabalhar e ter mais conteúdos, mais vídeos, já temos alguma coisa, mas também temos que ir conseguindo mais meios que nos permitam fazer essa produção de vídeos com a qualidade que ainda precisamos de melhorar a esse nível. Por isso, temos a noção que temos que criar mais este tipo de conteúdos, mas ao mesmo tempo, com o tipo de conteúdos que temos oferecido, que são exigentes, ter tanto público jovem a aderir a esta proposta, eu creio que é um bom sinal e que é um sinal de que muitas vezes as pessoas querem mesmo compreender a realidade para além daquilo que são, às vezes, os debates mais estéreis do dia-a-dia. Hoje vivemos numa sociedade que é pródiga em fornecer soundbites, não é? Exatamente. Ideias pré-cozinhadas, é pronto a consumir e há um déficit desta capacidade de trabalhar, de conhecer, de estudar, de desenvolver uma crítica acerca das coisas. Sim. E, nomeadamente entre a juventude, é muito importante aí também esta ação do portal. Eu espero que sim, e pronto, acho que isto também é preciso ir caminhando, é preciso ir melhorando e sendo capaz de ir mais longe e darmos mais resposta
também àquilo que vão sendo as solicitações. Nós somos uma equipa fixa, muito pequenina, de 2 pessoas, por isso também às vezes as pessoas até se surpreendem como é que é possível manter tanta coisa com um certo realismo, também com ir melhorando na nossa capacidade de trabalho, de organização. Acho que podemos ir dando melhores respostas. Há uma novidade agora também no ponto ESJ, e porque à sexta-feira neste programa também espreitamos a liturgia de domingo, há uma proposta, o PRISM, de olhar e fazer um itinerário também pela uma leitura diferente, digamos, da Bíblia. Sim, isso é uma proposta que está desde o nosso começo do ponto SJ, mas que nós também gostaríamos de, se calhar, chamar mais a atenção para ela neste momento, porque nos parece uma proposta mesmo interessante. Isto parte de uma experiência, de uma newsletter que já existia antes do ponto SJ, produzida pelos dominicanos da Escola Bíblica de Jerusalém, que a divulgam em várias línguas, inglês e francês, e nós agora propomos exatamente essa newsletter, mas em formato do ponto SJ, todos os domingos, em português. E o que é que acontece? Procura-se pegar num texto da Bíblia, que não tem que ser o do domingo, ligá-lo a elementos quer da cultura mais clássica, da pintura, quer também a elementos da cultura pop, pode ser da música, e perceber como é que muitas vezes há a presença de elementos bíblicos em músicas contemporâneas. Já houve um sobre o reggae e o Bob Marley cantava o Salmo 23, já houve outras ligações. E, ao mesmo tempo que se faz esta ligação, depois dar alguns dados da forma como se pode ler a Bíblia, não de uma forma literal, mas também dar pequenas indicações às pessoas de o que é que está por trás do estudo da Bíblia, quais é que são os critérios com que são analisados os textos, que vários tipos de leitura é que são possíveis para evitar esta leitura literal, quase como a arqueologia também dos lugares, ajudar as pessoas a perceber os símbolos, o que é que significa o sangue de Cristo como aquilo que é a vida de Deus, porque é que havia toda a discussão à volta da pureza e da impureza com que Jesus vem terminar, e dar essas chaves de leitura da Bíblia que são muito interessantes. Não é? Portanto, que tivemos, que teve bastante sucesso já aqui há uns tempos, foi sobre desmontar um bocadinho aquela ideia de que Maria de Madalena seria a mulher de Jesus, não? E com dados históricos, científicos, comprovados, desmontar essa ideia numa linguagem acessível, perceber onde é que estão onde é que a cultura popular tem esses mitos, e também desmistificar essas coisas numa linguagem que eu acho que é muito apelativa, porque justamente pega em elementos diferentes, desde da cultura digamos, mais erudita, da pintura clássica, até elementos da cultura pop e de música pop, ou outros elementos de séries televisivas. E essas são as categorias de pensamento que estão disseminadas atualmente. Sim. Porque é verdade que, se por um lado hoje nós sabemos que as referências da cultura cristã não são tão inteligíveis para as pessoas, e isso parece-me bastante claro, e temos também que saber lidar com isso. Por outro lado, não é? Há muitos elementos da cultura cristã que não são reconhecidos como tal, que continuam presentes na nossa cultura, não é? Eu costumo dizer, a brincar, que me lembro desde criança, não é? Quantos títulos de jornais desportivos não referem David e Golias, não é? E que são personagens bíblicas, não é? Por isso, claro. E que, se calhar, nenhum adepto se lembra de que por trás daquilo está uma história bíblica. Pronto. Para dar um pequeno exemplo, que é talvez os mais acessíveis. Esse nunca foi dado no ponto SJ ainda, não sei se em algum número virá ou não, mas e este tipo no fundo, de ajudar as pessoas a desmontar aquilo que às vezes são presenças da cultura cristã que não são perceptíveis a um primeiro olhar, eu acho que é muito importante, porque também reconcilia as pessoas com a sua própria herança, não é? E acho que isso é um dado bastante importante. Muito bem, fica esse convite também a visitar essa ferramenta. Mas agora, e porque dedicamos também algum tempo neste programa à liturgia do próximo domingo, vamos então ficar com o Evangelho, é o 18º domingo do tempo comum. Vamos então escutar o Evangelho deste domingo. Naquele tempo, quando a multidão viu que nem Jesus nem os seus discípulos estavam à beira do lago, subiram todos para as barcas e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes:
em verdade vos digo, vós procurais-me não porque vistes milagres, mas porque comestes dos pães e ficastes saciados. Trabalhai não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até à vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que ele enviou. Disseram-lhes eles: que milagres fazes tu para que nós vejamos e acreditemos em ti? Que obra realizas? No deserto os nossos pais comeram maná, conforme está escrito: deu-lhes a comer um pão que veio do céu. Jesus respondeu-lhes: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é o que desce do céu para dar a vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus respondeu-lhes: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. É uma proposta do Evangelho de João, este pão da vida, em que o Evangelho tem sido recorrente também nestes domingos, o verdadeiro alimento, Jesus, verdadeiro alimento, ao fim e ao cabo é um itinerário que nos leva a aderir aos seus valores, à sua proposta. Sim, eu acho muito interessante que mesmo um Evangelho como o Evangelho de João, que é um Evangelho que, do ponto de vista da sua construção, é teologicamente um bocadinho mais complexo, num certo sentido, que os outros Evangelhos, também por ser um Evangelho que foi escrito de forma mais tardia e por isso tem já uma reflexão mais aprofundada sobre a pessoa de Jesus, como somos obrigados tantas vezes a ir àquilo que é concreto, não é? Então, partindo daquilo que é mais concreto, que é a necessidade de nos alimentarmos, termos esta catequese que Jesus nos dá. E nós sabemos que mesmo naquilo que é o nosso alimento biológico, que há alimentos que alimentam mais do que outros, não é? Podemos comer muitas batatas fritas, que além de fazerem mal à atenção, têm o problema todo do colesterol, mas sabemos que não têm os nutrientes que verdadeiramente nos alimentam e de que se calhar necessitamos. Ou se quisermos pegar na ideia das bebidas, numa tarde como estas de verão, pode-nos saber muito bem um refrigerante ou uma cola com gelo e limão e até bebermos, mas sabemos que se bebermos uma boa garrafa de água vai-nos tirar a sede durante mais tempo do que o refrigerante que, no fundo, nos ilude a sede que nos tira. Isto também acontece na nossa vida de relações, na nossa vida essencial. E é exatamente para isso que este Evangelho chama a atenção. De que é que nós nos queremos alimentar nas nossas relações? De amores que são só aparentes, não é? Nós, nas nossas relações afetivas, podemos muitas vezes buscar nos outros compensações e ter relações que são absolutamente passageiras e esporádicas e até pode dar um certo prazer momentâneo, mas depois percebemos que fica um vazio e que essa relação não nos completa, não é? Uma relação que realmente não nos constrói e não nos humaniza. E, sobretudo, se vemos na relação uma forma de nos compensarmos e de irmos buscar ao outro aquilo de que precisamos, percebemos que isso acaba por nos deixar mais vazio, não é? No fundo, uma atitude consumista nas relações consome-nos, não nos dá a verdadeira vida. Este pão da vida de Jesus, não é? O pão aqui tem o símbolo da verdadeira pessoa de Jesus, não é? É a própria pessoa de Jesus que se entrega por nós, significa que viver como Jesus, dando a vida, é aquilo que realmente nos pode alimentar. Ser capaz de gerar vida nos outros, não é? Mais preocupado do que ter muito sucesso. Eu acho que todos temos a noção de que, mesmo pessoas que andam no mundo artístico, não é? Que o sucesso é um alimento muito efêmero e que depois deixa um enorme vazio. E que para qualquer pessoa que viva nessa vida, o sentido da vida nunca será encontrado no sucesso, mas na sua capacidade de, na relação com a sua família, no seu compromisso com o mundo, gerar vida. Ser capaz de se dar aos outros, de se entregar aos outros. Não porque procura a fama, mas porque verdadeiramente quer também, eventualmente através da sua arte, dar alguma coisa ao mundo. E é isto a que Jesus nos convida, a perceber que o pão da vida que alimenta é a pessoa de Jesus. E alimentarmos de Jesus é vivermos como Ele.
acolher, não deixar ninguém de fora, não deixar ninguém nas margens, ir às periferias. Acho que todos percebemos que um trabalho que pode ser mais exigente, mas de escutar alguém que está fragilizado, de ir ter com alguém que até poderia gerar alguma resistência em nós pelo seu aspecto, mas criar verdadeira relação com essa pessoa, fazer com que essa pessoa se sinta amada como pessoa humana e que se sinta olhada com dignidade, até que nos pudesse gerar a nós uma certa repulsa inicial, que esse momento de encontro e de relação verdadeiro nos deixa com uma paz muito diferente de que um encontro esporádico de diversão, que pode trazer alguma alegria, mas que não nos constrói tanto como humanos e também como cristãos. E creio que é para isto que Jesus aponta, perceber que o verdadeiro sentido não está em Ele resolver-nos os problemas da vida. Claro. Com os milagres, seja o milagre do pão, seja o milagre de uma cura, não valem de nada se o nosso estilo de vida não muda. Jesus não veio para nos resolver problemas. Jesus não é um mágico que nos vem resolver os problemas, para dar também aqui de uma ideia, aquela coisa que diz o amor é mágico. Não, Jesus vem dizer não, o amor não é mágico. O amor assume a realidade para a transformar, porque a magia é criar a ilusão e o amor é o contrário da ilusão. Viver como Jesus, alimentar-nos de Jesus, é amar a realidade como ela é, para a transformar para melhor, sem estarmos sempre à procura daquilo que a realidade nos pode trazer a nós, mas como é que nós podemos servir o mundo e a realidade. E esse é o alimento que dá a verdadeira vida. Muito bem, temos de ser criteriosos quanto ao verdadeiro alimento e também fica aqui esta linha de força do Evangelho de João. Muito obrigado, Padre José Maria Brito, por nos trazer o ponto SJ e fica desde já o desafio a quem nos vê e nos escuta. Mais assim uma coisinha, temos algumas propostas de oração vale também para as férias agora entre estes 2 meses de verão, também agora durante o mês de agosto ainda vai havendo todas as semanas uma proposta de oração para as férias. Se antes de irem para a praia, quiserem ir lá espreitar para depois poderem rezar na praia, façam favor, muito tem bem, lá boas propostas de oração também. Ficamos e terminamos com esse desafio. Lembro que mais logo ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia pelas 22h45 na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde, se for esse o caso, umas boas férias.